Mais um Pode Mãe no ar. Qual é a temática de hoje? Tá curioso? Então a gente vai te contar. Nós trouxemos a influencer digital Rafaela Ranulfo para contar um pouquinho da experiência dela na maternidade, né? Afinal de contas, Pode Mãe. Pode Mãe conta fatos da vida real. E aí, para dividir com você, de repente teve o mesmo problema, tem uma amiga que tem o mesmo problema, um parente. Então a gente vai dividir toda a história dela pra gente se conectar com vocês. Então, assim, quer saber mais história? Pede pra gente, faz comentário, né? Dá Quer like. contar a sua história? Também, né? E isso, chama a gente no direct. Vamos abrir aqui para vocês também terem espaço. Obrigada, Rafaela, de você ter vindo. Obrigada aí pelo seu tempo. Eu que agradeço, incrível. Eu acompanho vocês, então, assim, foi um privilégio. Quando falaram, você topa? Eu falei, com certeza eu topo. Ai, legal, Incrível. obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Rafaela, a gente queria entender um pouquinho da sua história, né? Você teve uma gravidez não planejada. Isso. Você ia estudar fora, tinha bolsa. Como é que foi ao receber a notícia? Você está grávida. Menina, foi caótico, né? Eu acho que em qualquer momento da vida é meio... Você tá grávida? Tipo, meu Deus, socorro. Deu tudo errado. E aí, o que aconteceu? Eu viajaria em julho. Eu ia pra Argentina, eu tinha ganhado uma bolsa de 100% praticamente. E eu já trabalhava numa empresa argentina e eu ia ficar por lá. Então, assim, a ideia não era voltar pro Brasil. Só que Quantos anos você tinha? 20 pra 21. Eu devia ter uns 20. E aí, no ano novo... Todo mundo me abraçando ali, meia-noite e tal. Meu namorado foi colocar a mão na minha barriga. Na hora que ele colocou a mão na minha barriga, eu falei, opa, tô grávida. Oxi. Gente, do nada. Eu falei, nossa, que louca, né? Aí, sabe quando você... Eu falei, Suspende o álcool, pessoal. Suspende o álcool que eu tô indo embora. Que loucura é essa? E aí, a gente sempre passou ano novo na casa do meu avô. E é um sobrado. E onde meu avô mora, dá pra ver muito fogos. Porque a gente mora perto do autódromo de Interlagos. Então, subir... Sabe quando você sobe assim, você começa a bater um papo, você ali, ano novo. Gente, comecei a conversar com a minha barriga. Eu falei... Deixa eu descer de novo. Gente, não tinha colocado uma gota de álcool na boca. Meu Deus! Eu não bebia. Super good vibes. Desci e falei, não vou ficar sozinha que tá me fazendo mal. Desci, continuei conversando com todo mundo, vida que seguiu. Dia 5 de janeiro eu fui trabalhar. Sentindo uma dor horrível. Cheguei 10 horas da manhã querendo comer feijoada no escritório. Eu falei, gente, não é possível. Que loucura. Vou fazer um teste só pra desencargo de consciência. Deu positivo. E aí, pra eu resolver a vida depois disso? Que em julho eu viajava. E aí, eu não fui viajar, viajava né? mesmo, né? Viajava. Porque viajar mesmo não rolou, não. E aí, foi meio assim. Que aí, eu contei pro namorado, eu falei, deu positivo. Aí, ele, o quê? O teste do Covid? Eu falei, que Covid? Como assim, Covid? O teste do Covid é ótimo, eu falei, é verdade. amado, que Covid? Eu tô grávida. E aí, assim, Meu foi Deus. aquele caos. Porque na minha cabeça já tinha terminado. Eu ia pra Argentina, eu falei, eu não vou ter um relacionamento à distância. Justo. Nossa, justo. você já tinha meio que Na falado, minha olha, não vai cabeça. rolar. Não, na minha cabeça. Ah, não, na porque dele ele você só não tinha sido comunicado. Ele não sabia ainda. Ele não sabia que eu ia ficar. Ele achou que eu só ia fazer um intercâmbio e voltava. Ah, Pensa. Então, você já tava com a Então, seu intercâmbio ia durar quanto tempo? Na ideia Na ideia dele dele era um mês. Ah, era só um mesinho. Mas dava pra ter feito, não dava não? Não dava porque o intercâmbio era em julho, a neném nasceu em agosto. Eu já não podia mais viajar. Menina, quanto... porque 9... Sim. Meu Deus. Eu já não podia mais viajar. E, menina, eu fiquei com um barrigão desse tamanho, ó. Parecia que tinha gêmeos. Não, mas não podia viajar. Eu não podia não ia viajar. rolar. Não podia. Acho que só pode vir de até 7, né? No até máximo, 7 né? semanas, se não me engano. Até 7 meses no máximo. Mas imagina, vocês viram o caso da mulher que pariu dentro do avião e o neném ganhou passagem de graça? Tipo, a vida toda. O neném ganhou... Que isso, gente? Vamos parir no avião. Gente, imagina que genial! E tipo, Genial. até os 18, acompanhante livre. Tipo assim, vou viajar com meu filho, ele tem passagem de graça, né? Só no avião. Eu não vi. Nossa, que anda caro a passagem das criancinhas, Pois né? é. E o namorado, ele continuou? Como é que foi? Não, a gente tá junto até hoje, deu tudo super certo. Só que aí, meu pai falou assim, deve ser loucura de família. Porque eu falei pra ele, você podia não assumir, né? E aí, quando a gente foi contar essa história pro meu pai falou assim, nossa, sua mãe falou a mesma coisa? Eu falei, acho que é um sinal Não de Deus, duas assumir? lelé. Eu pedi pra ele não assumir, que eu falei, não vai assumir, não.
deixa que eu cuido sozinha. Minha filha, eu decido tudo. Aí ele, para de ser maluca. Foi vários surtos juntos. Gente. É porque vai dando uns surtos psicológicos, né? E aí, mas ele quis assumir, Ele vocês estão quis. casados agora. A gente Vocês moram mora junto. Casada Você- não tô, porque ninguém me pediu em casamento. Tá. Mas é tô você, esperando. ele e a menina. E a neném, isso. Quantos anos ela tá? 3? Ela tá com 2 e... Vai fazer 2 anos e 3 meses. E como que foi a vida depois do bebê? A E vida depois de maternidade, né, Beto? e depois você, acho que foi demitida, foi isso? Conta essa história aí, eu da demissão. Porque é um continuei. problema que a gente entende que várias mães passam. Eu acho que vale também a gente trazer aqui, de novo, a reflexão sobre a maternidade. Não sobre a maternidade em si, né? Mas como as empresas lidam com a maternidade. Não só isso, né? Eu acho Porque- que como a maternidade impacta na sua vida profissional. Sim, mas como as empresas também lidam, né? Porque, assim, não é o único caso da Rafaela, e a gente já entrevistou outras pessoas, e a própria entrevista da Érica, que já era uma consultora, né? Exato. Impactou. Então, assim, como que as empresas lidam e como foi com você? Conta pra gente. Quando eu descobri que eu tava grávida, na empresa que eu trabalhava, todo mundo gostava muito de mim. Então, assim, foi super tranquilo esse processo. Eu contei que eu tava grávida, tanto que, assim, no dia que eu descobri, eu estava na empresa. Então, assim, eu chorei tanto. Aí meu chefe falou assim, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem. Só preciso de um tempo, aconteceu uma coisa, mas não vai ser agora que você vai ficar sabendo. Passado um tempo, nesse mesmo dia, eu fui pro hospital e tal. E aí, quando eu contei, foi aquela festa. Foi super tranquilo. Me promoveram. Fiz campanha de Dia das Mães. Você trabalha em que área? Eu sou jornalista. Ai, que legal. Sim. E aí eu tava numa redação automotiva na época. E aí era uma empresa que tinha vários meios. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu fazia parte do comercial da empresa, assim. E aí eu fui promovida pra área da comunicação, pra redação, que era na Argentina e eu fazia home. E aí, assim, fiz campanha Dia das Mães. Ai, que lindo, nosso bebê. Porque não tinha bebê na empresa. E aí eu saí de licença maternidade. E nisso eu ficava com aquele receio de tipo, gente, será que eles vão mandar embora? Como que vai ser? Porque querendo ou não, eu era muito nova. Eu era muito nova. E assim, a gente sabe como que é o mercado de trabalho. E aí eu ficava conversando muito com o meu chefe. Eu falava, e aí, tá tudo bem? Ele, não, fique em paz. Você vai continuar, a gente gosta muito de você. E, não. E o tempo foi passando. E aí eu falei, gente, eu acho que eu quero ficar em casa pra ficar com a neném. Comecei a montar um estúdio de fotografia em casa. Só que aí, sabe quando dá aquele estralo que você fala assim, pô, mas eu não posso largar tudo pra ficar com a criança. Tipo, eu não tenho uma vida estabilizada. Morava com os meus pais. Então, assim, não tinha Sim, como. muito nova, né? Também pra ter uma. Não tinha como eu falar assim, não, eu vou largar tudo, vou montar a minha empresa e eu vou me sustentar uma criança. Não ia dar. E aí eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar e tá tudo bem. Eu trabalho alguns dias home office, eu não vou morrer por ficar um dia longe dela. E aí, no dia que eu voltei a trabalhar, eu fui fazer o meu exame, o exame de volta. E aí, assim que eu cheguei, a minha chefe falou assim, ai, vou te mandar um link com a reunião da equipe. Eu falei, tá bom. Entrei na reunião, era ela e o RH. Ah, reunião com a equipe da demissão. A equipe que ia me demitir. Ai, gente. Não, pra piorar. Que Ela falou assim, desumano. tá empolgada pra voltar? Eu falei, sim. Aí ela, então, mas infelizmente a gente Você tá não se vai desligando. Tá empolgada, mas Não, vai um beijo, tchau. Mas não Juro. adianta ficar empolgada. Gente, eu fiquei, assim, muito chocada, porque a menina que me desligou, ela era mãe, tipo, ela tinha, acho que, gêmeos. E aí ela falou pra mim, não, a gente conversou e a gente entende que você precisa de um tempo pra ficar com a sua neném, pra aproveitar. Eu fiquei, tipo, gente, eu preciso trabalhar. Eu preciso pagar as fraldas, preciso pagar leite, preciso... Não vivo no mundo de Bob, que tá tudo bem eu Sim. ficar com ela. Não vou me alimentar dela, ela se alimentar de mim e vida que segue. Tipo, não faz sentido. E aí, foi assim a minha demissão. Foi sem mais nem menos. E aí, detalhe, meus pais tinham ido viajar, falaram, vamos. Eu falei, eu não posso. Como que eu volto a trabalhar? Vai que me chamam presencial. O que eu faço? Não fui viajar, liguei pra minha mãe. Mãe, eu devia ter busca ido de viajar volta. sim. E depois pra você fazer a recolocação, por exemplo? Foi doideira, porque assim, eu fiz muita entrevista, e aí chegou uma entrevista pra uma emissora de televisão, assim, incrível, e eu passei em todas as etapas. E aí tava super, tipo, nossa, que legal, e não sei o quê. E aí, eles não me davam feedback nenhum, e isso que era super urgente a vaga. Aí, me deram um feedback, tipo, depois de tempos que eu comecei a mandar mensagem, falei, gente, e aí? Porque eu fui passando, sabe quando você vai, ai, parabéns, próxima etapa, Aí virou, então, a gente gostou muito de você, mas você é mãe, então não dá. E aí eu falei, oi, como assim? Não, a gente não tá procurando por mães agora.
Não, mas não é que você procura por É, mãe, não, você procura o profissional. Não, porque senão o mundo acaba, né, gente? Sim, Também se não tiver sim. mães, Pois né, o mundo acabou. Não, e aí ali, pra mim, eu falei, cara, se eu passei em tudo e eu só não fui aprovada porque eu sou mãe, o que, que vai ser da minha carreira agora? Porque eu tava começando, eu descobri que eu tava grávida, eu tava fazendo TCC da faculdade. Eu não tinha nem me formado ainda. E eu falei, cara, se agora que eu tô formada e eu não vou conseguir um emprego porque eu sou mãe, o que E que eu hoje vou você fazer? trabalha? Hoje eu trabalho. Você trabalha onde? Todo mundo brinca comigo que eu sou o Julius, porque eu tenho 3 empregos. Então, eu trabalho numa agência de comunicação, eu trabalho numa redação de economia, e aí eu tenho os meus clientes por fora. Então, eu escrevo livro, faço várias coisas. Fora o Instagram, né? Então, se a gente for contabilizar tudo, são 4 empregos em um. Sim. E aí, Você faz nisso, algum conteúdo, né? É, eu digital. faço conteúdo. E aí, assim, eu tô com um projeto super bacana dessa questão das mães se reencontrarem, porque a gente se perde muito. E esse período de demissão até eu me recolocar no mercado e entender que eu ainda tinha uma vida, nossa, foi muito desesperador. Porque aí, nesse mesmo dia, eu tinha uma entrevista, que é onde eu trabalho hoje, que eu já entrei na entrevista, assim, péssima, porque eu falei, cara, eu vou entrar em mais um lugar que vão olhar pra mim e vão falar, tipo, não vai mãe. servir porque você é mãe. E pelo contrário, eles pararam a entrevista no meio. Coincidentemente, não tinha entrado nesse assunto de ser mãe e tal. Eu não sabia nem como tinha rolado essa entrevista, porque me ligaram de falar, você topa? Eu precisando, eu falei, topa. Não sabia nem o que era. E aí, quando eu comentei, assim, entrou, eles perguntaram como que é a rotina pra você. Eu falei, cara, a rotina faz parte da minha vida, porque eu tenho uma neném. Então, É. eu não tenho como falar, não, vamos fazer qualquer coisa. Não, eu tenho tudo muito certinho. E aí, na hora que eu falei isso, o moço que tava me entrevistando, ele falou, não, eu quero falar direto com você agora. E aí, todo mundo que tava falando parou assim, ele, olha, aqui a gente ama mamães. Se você entrar, a neném vai ganhar um monte de titio e titia, e que não sei o quê. E aí, nisso, ele falando, e eu, tipo assim, cara, será que isso é verdade? É, ou é uma pegadinha, né? Igual a outra, você tá animada pra Sabe voltar. que eu tenho uma outra visão? Eu acho que tudo na vida é o que a gente estava falando, né? Existem 2 visões. Existe uma visão de que sim, a partir do momento que você é mãe, a criança passa a ser a prioridade na sua vida. Sim. E deve ser a prioridade no sentido, ela caiu na escola, bateu de cabeça, se machucou, ficou doente, etc. Ela é a prioridade. Mas eu também acho que tem um outro lado. Porque eu acho que a maioria olha por esse lado. Ela vai faltar porque a criança ficou doente, ela vai faltar porque a babá não foi, etc, etc. Por um outro lado, eu enxergo a maternidade e de contratar pessoas que tenham filhos no sentido de que essa pessoa tem algo maior a prezar. Ela precisa dessa responsabilidade. O serviço, o trabalho dela, ele tem um propósito, principalmente no jovem, onde a grande maioria, o propósito é encher a cara e chegar bêbado no dia seguinte. Eu prefiro que ele chegue sem dormir. Não, e teoricamente, quando é mãe jovem assim, de fato, você não tem uma carreira estabelecida. Portanto, você precisa do salário. Exatamente. Você vai se dedicar ao emprego porque você precisa dar precisa tudo de melhor disso. pro seu filho. Concordo. Então, eu acho que a obrigação de dar para o filho, né, que a gente tem. É. Não adianta falar que não tem. Sim. A gente se sente obrigado a dar o melhor Sim. para o filho. Exatamente. Né, normal. Ou a acho gente que... quer, né? eu acho que a gente se sente até obrigado, né? De verdade, Concordo. assim. Acho que a mãe, né? A mãe sente essa necessidade, Você né? vai efetivamente tentar trabalhar melhor para manter o emprego e crescer. Sim. E crescer. E a questão da rotina. Quando você tem um filho, de fato, a sua vida já não é mais sua. Então, você sabe se doar. Você sabe se Concordo. entregar ao próximo. No próximo caso, seria o trabalho. Ao próprio trabalho. Eu vejo como algo super positivo. E hoje? Hoje você ainda mora com seus pais ou hoje você mora só você e seu marido, né? Seu namorado? Não, tem quase 2 anos aí que a gente mora junto. Saí da casa dos meus pais. E assim, pros meus pais foi um baque, né? A princesinha da família. E aí, a criança, né? A neném virou o centro do mundo deles. Eles me esqueceram e focaram na neném. E aí, tanto que quando eu falei que eu ia embora, gente... A minha mãe, filha, por que você não deixa ela? Eu falei, oi! Nossa Senhora. Falei, de onde que a gente saiu de eu não cuido de neto pra deixar ela? Falei, como assim? Ela, não, É porque no discurso vai. quando é novinho. É. Eu não vou cuidar de neto nenhum. Você não me arranja uma criança. Aparece com uma criança aqui que eu quero ver. Apareci. E vi, ó. Gente, vocês precisam ver. Assim, o meu pai, você imagina um negão de 2 metros de altura, passando batom, pintando unha. É assim. E aí, minha mãe me fez essa proposta. Ai, que delícia. Uma criança e um bebê muda. muda Eu- o Muda ritmo. Esse voo deve ser 100%. muito bom. Assim. Deve ser.
E pro seu namorado, né? A gente tava falando muito dessa questão do mercado de trabalho e tudo mais. Ele teve algum impacto na vida profissional dele ou no que ele vinha fazendo e tudo mais por ser pai? Olha, teve uma entrevista que ele fez, assim, depois que ele foi pai, que a pessoa perguntou pra ele, e o que você faria com o seu filho? Tipo, você consegue trabalhar com ele dentro de casa? Ah, porque ele é home office. É, porque ele é designer gráfico. Então, assim, é home. E aí ele falou assim, consigo. Tipo, não só eu aqui, minha namorada também tá aqui, a gente vai se ajudando. E se ele chorar? E se ela chorar durante uma reunião? Tipo assim, é normal, né? E aí ele conseguiu o trabalho, entrou, foi tudo tranquilo. Mas foi a única vez. Mas ele trabalha 100% home office. Sim. Você também. Eu não. Alguns dias eu vou presencial, tenho cliente pra acompanhar. Então, a minha rotina é 1000 vezes mais agitada nesse quesito de tô na rua, tô em Mas casa. a sua filha vai pra escola. Não. Gente, quando eu fui olhar pra pôr ela na escola, foi quando começou a rolar aqueles caos de creche, de prende criança no banheiro, na cadeira, de não sei o quê. Eu falei, gente, eu não vou colocar não sem ela falar. E aí eu não coloquei. E aí eu falei, não, tô em casa, vai continuar em casa. Tá tudo um caos, vamos fazer um caos junto e vida que segue. Olha, eu quero trazer até uma moça aqui, Beto, eu conheci ela ontem. Ela tem 5 filhos. Tem um de 16, um de 13, um de 4, um de 1 e um bebê. Caraca. 5 filhos. Todos são homeschooling. Nenhum vai pra escola. Por quê? Porque ela tem a convicção dela, enfim, ela estuda pedagogia, ela que dá aula pras crianças. Imagina, eu falei pra ela, o caos da casa. Sim. Tipo, você tem que ser um caos organizado, né? E a gente acaba aprendendo a viver com aquele caos, né? Você acaba transformando a rotina dentro dos horários da criança e vai se virando, vai construindo. Eu falo por isso que eu e meu marido somos home office 100%. E eu tenho uma menininha de 6 anos e um bebezinho de 6 meses. Ai, que delícia. Então, mas eu tenho uma moça que me ajuda, que ela vai. O dia que ela não vai, gente do céu, juro, é um caos, Roberta. Porque eu vou lavar a louça, aí depois que eu lavo a louça, eu trabalho 10, 15 minutos, aí ela acorda, aí eu dou o TT, aí eu volto ao trabalho mais 1 hora, 2 horas, aí é a hora de dar almoço, aí leva pra escola, e volta da escola já é 2 da tarde, eu trabalho mais 2 horas com ela no colo. Enfim, no final dá sempre tudo certo. Entre mortos e feridos salvam-se todos, né? Sim. Mas cansa. Dá bem certo, mas exaustivo. cansa É uma rotina também. muito cansativa. Eu levaria pra escola. Mas assim, eu sou a rainha da escola, né? Eu acho que criança tem que viver com criança. Sim. Eu acho que criança tem que ficar com a criança. Não, a minha ideia é ano que vem em escola, Porque eu acho que eles não dá. dividem, eles trocam, eles brigam, eles mordem. É tudo verdade. Mas é processo. isso. É a socialização que ele precisa ter com a idade dele, das Sim. crianças. Eu acho Eu muito concordo. importante. A Maria Alice entrou com 3 na escola. E ainda entrou na época da pandemia, que era aquela coisa de abre, fecha, abre, fecha, Sim. abre, fecha. Então foi menos do que foi, sabe? Ficou mais em casa do que foi. E eu sinto... Eu não sei se foi isso, né? Não adianta depois que as coisas acontecem você criar um culpado. Mas ela tem uma grande dificuldade de socialização, a Maria Alice. E tudo era muito ela. Então a moça que cuida hoje dessa... Que é a Val, que cuida da Maria Luísa, que é pequenininha, cuidava dela desde bebê. E tudo era ela. Então, assim, Maria Alice espirrou, tinha a Val pra ela. Quando não era a Val, era a gente, que eu também sempre fui home office. Então, a gente cria uma super proteção muito grande pra criança. E aí, eu sinto que hoje, talvez isso tenha prejudicado. Eu pretendo colocar a pequenininha bem mais cedo na escola do que a Maria Alice, pra ver se ela realmente consegue... Ela já vai se jogar mais pelo fato de ter irmã, de ter as amigas da irmã e tudo mais. Mas eu acho que é importante essa... Eu acho a socialização, os estímulos, exatamente. Porque por mais que a gente seja uma boa mãe, e aqui ninguém tá pra julgar a qualidade da mãe, a gente é jornalista, né? A sua profissão. Sim. A profissão do seu marido é designer. Não é pedagogo. Não é coordenação motora. Não é. Não, você sabe e aí ali o você básico. precisa deixar na escola, porque eles têm uma capacitação técnica para atender aquela criança no que ela precisa, naquela faixa etária. Sim. Então, assim, e aí tem a questão da socialização. Eu sempre gostei de escola e não abro mão de escola. E para mim, as minhas podiam estudar período integral ainda.
Eu fico muito triste que elas não querem mais. É porque aí elas ficam sentadas no sofá assistindo televisão. Elas enganam, isso, elas dão uma enganada. Sim. Elas têm bastante atividade, eu coloco num monte de atividade, elas descem, elas brincam, eu faço fazer várias coisas pra sair do celular. Mas assim, eu que não fico esperta. Pra ver se não fica no celular. A minha já tem essa dificuldade, ela tem 6 anos. Ela fala que ela tá cansada, ela não quer mais brincar e vai pra casa sentar pra assistir TV. Não, Isso. é muito doido, que nem isso. a Sophie, ela é muito inteligente. Todo mundo que conhece fala, cara, é sério que ela só tem 2 anos? Eu falo, ela é muito esperta e tem tudo. Mas é isso que vocês falaram, tipo, às vezes o mundinho dela tá ali, tá brincando, cansou. Posso assistir, mamãe? Aí eu falo, filha, agora não. E em relação à frustração, Rafaela, conta pra gente, como é que foi a frustração de saber que você não ia mais embora? Como é que você lidou com isso? De mudar tudo e que o namorado que não ia existir mais virou marido. Virou marido. Como é que foi essa... Porque é uma frustração, né? No final, assim, é um projeto de vida que Ainda aconteceu. permeia no sentido, eu ainda vou com ela, né? Porque pode ser. Não, assim, pra ser bem sincera, com relação à viagem, foi o menos dolorido. Ah, legal. Foi, assim, o que menos pegou. Tanto que, quando chegou em julho, eu falei, caramba, era pra eu estar viajando. Eu pensei nisso no dia do aniversário do meu pai, porque eu ia passar o dia do aniversário do meu pai longe. E eu sempre fui muito apegada com ele. Então, no dia do aniversário dele, que a gente tava ali, eu falei, caraca, não era pra eu estar aqui. Mas eu acho que, em toda a situação, isso foi o que menos me pegou. Porque... querendo ou não, viagem, depois a gente pode fazer. A gente viaja muito. Ela adora passear. Então, assim, ela é muito tranquila nessa questão. Então, a gente tava planejando. Vamos pra Argentina qualquer dia, que não sei o quê. Vai ser em outro formato? Com certeza. Porque eu não vou conseguir Não vai estudar. ter mais aquelas baladas, não vai ter um passeio, ter as essas paqueras. coisas. Tipo, sozinha. Não, que agora é outra coisa. É uma viagem mas também família. eu acho que é isso, né? Quando a criança nasce, você quer ficar com ela mesmo. Eu acho que muda, né? O ritmo e os desejos. Muda exato, muita coisa. Muda a sua prioridade. Eu acho que prioridade, você começa a se olhar de uma outra forma. Porque eu cheguei em um ponto que... uma coisa que eu percebi muito. Tipo, eu abria meu guarda-roupa e falava, cara... não faz sentido usar isso. E não era uma coisa, tipo assim, se você vai olhar e falar, sei lá, você se vestia como? Gente, não, normal. Tipo, uma blusinha, eu falava, não bate mais. E isso me pegou muito, porque eu acho que foi todo o processo que acabou indo de um jeito muito burocrático. Então, foi a amizade, que eu sempre tive muita gente perto, e de repente eu tava sozinha. Suas amigas não entenderam a sua gravidez. Sabe aquele negócio de titia ama, titia cuida? A titia ama, a titia cuidou. Durante 2 meses, assim, eu estava grávida ainda. Teve aquele fogo de tipo, ai, que legal. Gente, eu tinha um grupinho de amiga que, assim, foi um assunto que sempre me pegou. Fui pra terapia por conta disso. Porque era gente pra tudo. De repente, cadê? Marcou presença no Chá Revelação, não apareceu. Parou de me mandar mensagem. Tipo assim, o nosso grupo sumiu, tipo, acabou. Nunca viu a neném. Nunca me perguntou se eu tava viva. Uma delas, no dia que a neném nasceu, mandou uma mensagem pelo direct do Instagram respondendo no Mystery. Parabéns, ela é linda. Parabéns. Nunca mais. E assim, eram minhas melhores amigas da vida. E aí eu falei, caraca, se elas desapareceram, quem dirá o resto? O que vai acontecer? E assim, ali pra mim foi um negócio muito que me pegou. Eu fiquei muito mal. Muito mal. E até por isso que a criança precisa ir pra escola, que você faz amizade com os amigos dos seus filhos. Porque você vai mudar seu ciclo. É natural. Sim, não, hoje eu acabei ficando muda muito ciclo. mais seletiva com qualquer E aí vínculo. você vai viajar com amigo que tem filho, porque entende. Sim. Porque os amigos que não têm filho não entendem. Mas o que eu acho bacana... Fica mais fácil. Sim. Sabe o que eu acho legal, Beta, assim, de trazer até a história da Rafa pro podcast? Porque, por exemplo, o meu caso, o seu caso, da Érica, de várias pessoas que a gente entrevista, tudo é, como a gente fala, é um ciclo, né? A gente passa por um ciclo. Por exemplo, eu namorava 10 anos, 7 anos namorado, mas quase 7, mais uma porrada de casada. Que tudo é um ciclo que aí as pessoas já começam a te cobrar e que a gravidez e a maternidade se transforma realmente num processo onde está todo mundo passando por aquilo, etc. Sim. O que a realidade de você ter uma gravidez Não planejada. Não só não planejada, mas numa época tão nova, de 19, 20, como eu conheço algumas meninas de 16, 17 anos que acontece, Sim. que você tá numa época de vida
onde seus amigos são a sua melhor coisa, onde, tipo, eles são sua vida, são sua família, onde as suas prioridades, eu tô na época que eu vou começar a estudar, que eu vou começar minha carreira, que eu vou sair, que eu vou conhecer vários carinhas, que eu vou paquerar, Que eu vou mudar. que eu vou mudar, que eu vou... E aí, você realmente... É por isso que é importante a gente mostrar que, cara, aquilo passa. Passa. Aquilo passa e que fica melhor, porque uma criança é muito gostoso. Não é fácil, é um processo, é dolorido, mas o amor de uma criança é maravilhoso. Então, de muitas meninas que isso vai acontecer, que já aconteceram e acontece com a vida delas, de, tipo, realmente se espelhar na Rafa, do que ir para outros lados, como uma depressão, um aborto, né? Um aborto que depois a pessoa vai se arrepender lá na frente, ou até mesmo suicídio. Você vê que meninas começam a entrar em depressões muito fortes, ou com raiva da criança, muitos passam até ódio da criança e tudo mais. Então, de entender que, cara, dá pra ser legal, dá pra ser bacana, que as coisas vão ser prorrogadas. Sim. Mas Não elas vão fazer não vão- agora, elas mas elas não não vão vão não existir Não mais. existir. Eu acho que assim, você, por muito tempo, quando você descobre a maternidade, você vira só a grávida, né? Aí passa de ser a grávida, aí a mãe. A mulher demora muito tempo pra voltar. Porque você tem esse processo de tipo, putz, não, agora eu vivo pra criança, tipo, eu tô vivendo pra minha filha. E até a mulher voltar, você perde ali a sua personalidade, você perde quem você é pra você ter que se reencontrar de novo. Mas esse processo passa. E pra você é o fim do mundo, mas aos pouquinhos você vai vendo que tá tudo bem. Hoje eu falo que eu faria tudo de novo se fosse necessário, porque eu não consigo imaginar minha vida sem a Sophie. E é muito clichê falar isso, né? Ai, não, não. É tudo lindo, maravilhoso, não fico nervosa, não. É caótico. É uma rotina que, assim, não dá. Semana passada, eu saí pra trabalhar, eu quero ir, não sei o quê. Eu falei, filha, não dá pra você ir hoje. A mamãe tem uma reunião importante, não dá. Semana que vem você vai com a mamãe? Tá bom. Hoje eu fui sair. Ela morrendo de chorar em casa de novo. Você podia ter trazido ela. Tinha um Então, mas bebezinho ela aqui. perguntou e eu falei assim, não sei se ela vai ficar, porque ela é maior, né? O bebê não fala. O bebê tinha Não, um ela ia mês. querer estar aqui com a gente Não, conversando. ela ia sentar no Não, o bebê tem um mês que veio. Ele veio um mesinho hoje. Ai, meu Deus, que não delícia. fala, não respira, não faz nada. Gente, a É um Sophie, boneco. ela vê câmera, ela começa a mandar beijo, ela para, ela fica assim. Mas eu acho que é Rafa, bacana obrigada, a gente trazer, viu? né? Não, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua Imagina. história. Eu queria que você deixasse seu Instagram para as pessoas seguirem você, enfim, saber aí da Acompanhar sua a vida, Sophie. acompanhar a Sophie. Meu Instagram é @ranulforafaela. Peraí, E Ranulfo é RANULFO. E o Rafaela com 2 L's. E aí, ali no meu Instagram, eu compartilho toda a minha rotina. Às vezes eu apareço toda descabelada e falo, gente, é isso. É a maternidade. Tem dia que eu apareço linda e falo, meu Deus, quem é essa? Nossa, certeza que é a mesma do story anterior. E aí a neném sempre tá comigo, a gente sempre vai mostrando. Ela pega o celular, ela faz o skincare dela, toda vaidosa. Ai, que delícia. E é muito gostoso. Ai, Rafa, Obrigada, obrigada por viu? dividir Obrigada. sua história. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Amei estar aqui com vocês. Foi ótimo. Obrigada. Gente, até a próxima. Beijos. Beijo, tchau, tchau.